Mais um vídeo aqui na Solução Ativa. Se você não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, deixe seu joinha para a gente poder continuar crescendo e fazendo vídeos aqui para compartilhar conhecimento. E hoje o tema é falar em público, medo de falar em público precisamente. E na verdade falar em público não é algo fácil. Eu fico exposto a uma série de situações as quais eu não necessariamente tenho poder de controle. Então, falar em público não é algo que é aprazível para todas as pessoas. Algumas têm mais desenvoltura naturalmente, outras têm menos desenvoltura, mas falam, e outras pessoas preferem evitar a todo custo, preferem a morte do que falar em público. Agora, existem pessoas que delimitam, falar para 30 pessoas eu consigo, falar para 100 pessoas eu não consigo, ou seja, cada uma tem sua dinâmica muito peculiar. Mas o ponto é, de fato, falar em público, do ponto de vista técnico, é algo que eu preciso comentar rapidamente, é preciso capacitação. Falar em público não é simplesmente falar em público. É preciso estudar, ler, entender quais técnicas, quais recursos eu uso quando eu estou em cima de um palco falando, ou num anfiteatro, ou numa apresentação da faculdade, ou numa apresentação de empresa. Eu preciso de recursos para isso, recursos técnicos, de uma boa apresentação, de um bom conteúdo, de um bom português, uma boa oralidade ali na hora de me expressar, e de recursos para poder cativar as pessoas que estão vendo a minha apresentação. Isso é técnico, isso eu faço curso, eu estudo, etc. Agora, o aspecto psicológico não tem a ver com o curso, tem a ver primeiro, com experiência, quanto mais a gente fala em público, mais à vontade a gente fica para falar. E tem a ver, principalmente, ao meu ver, com aceitação. Qual que é o ponto? Quando eu falo para 30 pessoas, talvez eu tenha um controle maior desse ambiente. Quando eu falo para 200 pessoas, vai saber o que as pessoas estarão pensando sobre aquilo que eu estou falando, sobre minha postura. Será que eu estou bem no palco? Será que eu estou bonito? Será que minha roupa está adequada? Será que meu PowerPoint é bom? Será que eu estou errando no português? Então, quando a gente entra nessa ideia de querer agradar a tudo e a todos com a nossa apresentação, ela sempre vai ser horrenda na nossa avaliação, ainda que as pessoas gostem daquilo que a gente fale. E aí, gente, eu uso um termo para falar sobre isso, que é a arrogância ao contrário. O que é a arrogância ao contrário? A arrogância ao contrário, primeiro vamos entender a arrogância, né? A ideia da arrogância pressupõe uma pessoa que é grosseira, que é pedante, que se acha, que pensa que é a maioral. E que cria normalmente as pessoas que têm esse padrão são até cansativas para o relacionamento e tal. O que é a arrogância ao contrário? É um termo que eu uso. Não necessariamente essa pessoa ela é pedante, desagradável no relacionamento. Pode ser uma pessoa até bacana da gente conversar, da gente conviver. Mas ela tem uma necessidade interior de agradar a tudo e a todos. E aí quando ela vai falar em público, necessariamente ela está exposta. E como ela está exposta, ela não tem a garantia de que ela vai agradar a tudo e a todos. E por isso ela recusa. E então por que a palavra arrogância ao contrário? Pelo seguinte: o que leva uma pessoa, em sã consciência, querer agradar a tudo e a todos numa apresentação em público? Ou na gravação de um vídeo, alguma coisa assim que seja pública. Primeiro que talvez essa pessoa não esteja em sã consciência, porque o que evita ela entrar em contato com isso é alguma dimensão do seu mundo inconsciente. Então, primeiro que ela não está na sua sã consciência. E outra que, se eu quero agradar a tudo e a todos, eu estou me colocando numa posição de um patamar mais elevado do que a média, pelo menos. Porque no fim das contas, todas as pessoas, ou todas as referências que a gente tem de pessoas importantes, elas agradam alguns e desagradam outros. Às vezes desagradam mais e agradam menos, outros agradam mais e desagradam menos. Se a gente pega diversos nomes da história religiosa mesmo, Jesus Cristo, ele desagradou alguns. Então, pessoas do nosso momento atual, imagens políticas, atletas, agradam uns, desagradam outros. Mas eles têm essa prontidão de fazer o trabalho público deles. Agora, nós que não estamos nesse trabalho público dessas pessoas que estão na ativa aí, e que quando precisa fazer alguma coisa pública, uma apresentação numa empresa, numa escola,
evitamos entrar em contato porque nos sentimos expostos. E aí, de novo, isso tem a ver com o quê? Com a nossa dinâmica do inconsciente. O que será em mim que me limita nesta exposição? E isso não é fácil. É por isso que eu falo arrogância ao contrário, porque essa pessoa talvez não tenha consciência disso, da dimensão disso. E eu não acho que a resolução para isso é não, você tem que falar em público, obrigatoriamente. Não, isso pode ser até uma agressão, uma violência emocional para com essa pessoa. Mas talvez ela tenha que entender a dinâmica atuante nela, no universo inconsciente, do que impede ela de falar em público. Especialmente se isso gera muito sofrimento para ela. Algumas pessoas simplesmente não falam em público, mas falam assim, também eu não preciso, então não preciso me preocupar com isso. Ok, não tem problema. Mas quando isso gera um sofrimento, essa questão de se expor, o sofrimento é muito intenso, eu acho que vale a pena procurar um trabalho analítico para entender quais são as dinâmicas inconscientes que estão atuantes para desenvolver essa evitação do mundo exterior, dessa relação com o mundo exterior, dessa apresentação para o mundo exterior. Beleza? Espero ter oferecido algumas boas reflexões para vocês e falamos mais nos próximos vídeos. Abraço!